Africanidades conectadas. Nós temos hoje um ilustre convidado, não é? Mariano Rebenbrock. Mariano é jornalista, cientista político, especialista em imigração internacional e professor universitário. É doutor em comunicação social, Universidade Pompeu Fabra, da Espanha, mestre em jornalismo investigativo e ciência política pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, graduado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Além disso, é pesquisador associado do Instituto dos Estudos da África pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é conselheiro em imigração internacional em Diakonisky. Depois eles corrigem se essa pronúncia alemã está certa. Em Hamburgo. Com sede no Ministério Social da cidade de Hamburgo, na Alemanha, onde atualmente reside. Residiu ou se desloca entre vários continentes por mais de 3 décadas, entre eles América, África e Europa. Na seara da imigração internacional, não é apenas um teórico com mais de 10 artigos científicos publicados na área, nem apenas só um produto da imigração global, mas também hoje um especialista técnico da imigração qualificada na cidade de Hamburgo. Esse é um breve resumo, né, do currículo do Cláudio, né? Aqui faltou, por exemplo, dizer que ele cursou História também na Universidade Federal de Pernambuco. Depois de toda essa titulação, ele foi fazer o curso de História. E eu tive o prazer de ser professor de História de África de Cláudio. Nós dialogávamos bastante, aprendi muito com ele a partir da prática, da sua experiência. Eu sabia um pouco mais de teoria da história da África, mas ele tinha prática. Então, usando a expressão popular, juntamos a fome com a vontade de comer, né? Então, hoje, ele vai estar conosco aqui para falar um pouco da experiência, da vivência dele, sobretudo com ênfase nessa questão da migração para a Europa, sobretudo de povos africanos. Há poucos dias, né, assistindo, Cláudio, o campeonato, a Copa da Europa, e comentando com os colegas aqui, Itajaí, Santa Catarina, eles falaram, Bento, mas engraçado, né? Tem jogador negro na Alemanha. Aí eu falei, olha, a presença africana na Europa não é novidade. Vocês podem lembrar, vocês lembram na escola, quando falava da invasão dos mouros na Europa? Quem eram os mouros, né? Pessoal vindo do norte da África. E eu falei também, olha, não se esqueçam que muitos países europeus colonizaram o continente africano. Então, a colonização tem uma via de mão dupla. Então, se hoje os africanos estão na Europa, não é novidade para ninguém, né? Mas agora, nesse novo contexto, vamos dizer assim, não sei se é tão novo assim, né, Mariano? Vocês já sentiram que às vezes eu chamo de Mariano e às vezes eu chamo de Cláudio, né? Porque ele vai explicar para a gente por que essa dupla identificação. Então, com vocês, Mariano, muito obrigado. Débora, obrigado, né? Débora é nossa ex-aluna da graduação em História no UFPE. Ela também foi monitora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiras e agora concluiu a graduação, é professora e está se preparando para o mestrado. E a temática dela também é sobre a população afrodescendente no Recife, no pós-abolição. Muito obrigado, então, Débora. Agora é com você, Mariano. Muito obrigado mais uma vez e estamos aqui para continuar aprendendo sobre essa temática muito atual, mas aqui, no outro lado do Atlântico, é um pouco desconhecido, né? Essa migração africana contemporânea. Muitas vezes o pessoal conhece pelas aquelas notícias rápidas da internet, ou mesmo
nos noticiários televisivos. Com você, o pessoal assinante, simpatizante, poderemos aprender um pouquinho mais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte da Africanidade Conectada, né? Como você falou, quer dizer, fui seu aluno na UFPE, na área de História. Quer dizer, na realidade, eu trabalho dentro com essa perspectiva, com essa temática da imigração, inclusive para a Alemanha, né? Aproximadamente, eu acredito que já em média de 6 anos, foi após a minha volta para cá, para a Alemanha, que eu entrei para o Ministério Social da cidade de Hamburgo e automaticamente divido meu trabalho para a igreja, que significa a diaconia, né, que é essa parte da igreja, que também tem projetos na área da imigração atrelado ao Ministério Social da cidade de Hamburgo e também dentro do próprio Ministério Social da cidade de Hamburgo. Então, assim, o meu papel atualmente, eu sou conselheiro internacional de imigração qualificada para a cidade de Hamburgo. A minha fala eu vou tentar dividir em 2 blocos, porque assim ficaria até mais fácil para os ouvintes e telespectadores conseguirem entender. E os 2 blocos eu vou dividir também dentro de uma área de geopolítica para que as pessoas também consigam entender quando a gente fala de África, não é? Essa migração africana para a Europa. E eu acho que você já deu uma ênfase bastante interessante, que é frisar que, na realidade, a conexão entre Europa e África ela existiu desde o período cristão. Né? Quer dizer, a conexão geográfica ela sempre existiu. O Egito também é africano, não é? Quer dizer que, na realidade, as fontes acadêmicas, intelectuais que nós temos na Grécia, ela bebe da fonte do Egito, que por si também bebe do próprio Sudão, que hoje chamamos os egípcios negros, né? Os núbios e tal. Então, eu vou tratar desse ponto, que seria mais ou menos como uma África Oriental, né? Essa parte que é interessante, porque atualmente nós temos uma grande leva de imigrantes africanos dessa África Oriental, então é interessante entender sobre essa parte da África, e aí eu vou tratar de 3 países específicos, que seria praticamente Eritreia, Somália e Etiópia, né? Mais o sul do Sudão. Depois eu vou tratar também sobre a questão da África Ocidental, também, que é outra leva de africanos para a Europa, que seria mais ou menos como Gana, Nigéria, Camarão, Senegal, né? Porque também tem essa leva de pessoas que entram pelo Estreito de Gibraltar e também para as Ilhas Canárias via Espanha. E depois tem outro bloco também que eu acharia interessante, seria falar sobre a questão dos países magrebes, que são justamente esses que estão no norte da África, que são os magrebes que foram islamizados, que seriam Marrocos, né? Uma parte da Mauritânia, mais a Tunísia e a Argélia. Então, assim, para que a gente tenha essa visão geopolítica do que seria uma África. Bom, em primeiro, eu vou tratar sobre a questão da atualidade, ou seja, eu falei aqui que os africanos já estão dentro do continente europeu há muitos anos, né? E você falou justamente da questão da colonização e tal. Mas existem histórias mais recentes, como no caso da Alemanha, onde nós tivemos aqui uma grande leva de imigrantes de Angola, Moçambique, Cuba, né? Quer dizer, que vieram trabalhar na Alemanha Oriental quando existiu o Muro de Berlim. Ou seja, então, quando você chega na Alemanha Oriental, hoje na cidade de Dresden, de Leipzig, nessa região que está na fronteira da Polônia com a República Tcheca, você vai ver negros alemães já da terceira geração, que são pessoas que chegaram aqui na década de 60, né? Na década de 50 chegaram já aqui na Alemanha, porque a Alemanha Oriental tinha convênio com esses países que automaticamente também eram socialistas, né? Vietnameses e tal. Então, assim, a presença africana na Alemanha ela não é uma questão recente, né? Isso se tratando de Alemanha, porque se tratando de França, Portugal era o país mais negro no século XV, ou seja, no século XVI, onde já existia essa conexão entre, né, Portugal, Marrocos, aquela situação ali toda, né? E então, quer dizer, então a presença negra no continente africano, por mais negada que ela queira ser, eu digo que não dentro da Europa, tá, Bento? Porque isso aqui já é muito bem aceito. Eu acho que o último país a se entender realmente que a negritude faz parte
da nossa presença foi a Alemanha pela questão da Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que França já conseguiu sobreviver a essa situação de que, na realidade, o negro faz parte da sociedade francesa e, na realidade, você vê que isso é aceito. Eu digo, ou pelo menos tolerado, digamos assim. E a Inglaterra também. Então, claro, isso para quem está dentro da América Latina, então isso é uma questão nova, mas, na realidade, o negro, a presença do negro aqui dentro, ela já é bastante antiga. Né? Nós vamos falar das histórias de Cartago, que está na Tunísia, que vem justamente para as ilhas balneares da Espanha, daí gera... Ou seja, então a presença ela é constante. Bom, o processo migratório atual é bastante interessante a gente começar a frisar. Eu vou começar a falar sobre os países magrebes, porque são os 3 países que estão no norte da África e que fazem fronteira geográfica com o sul da Europa. Não é? Esses países, a presença deles aqui dentro da Europa sempre foram constantes, até porque foram colônias francesas. Né? Por exemplo, eu acho que até o início da década de 70, a Argélia foi um pedaço de terra francês. A França não via como colônia, apesar da exploração, né? Então era um pedaço de França no norte da África. Então você vê a presença africana já dentro atualmente. Então, assim, após a integração da União Europeia, se observa que há um projeto de, eu não diria de embranquecimento, mas existe um projeto de retenção do que for africano dentro do continente. E isso eu já estou falando de uma atualidade. Okay? De uma atualidade. Quando eu falo isso, eu me embaso nas leis europeias que, na realidade, colocam, bloqueiam as fronteiras políticas e econômicas entre os países magrebes e, no caso, a União Europeia. Mesmo esses países tendo feito parte, como eu falei, a Argélia fez parte colonialmente do que era a França Alemã estava lá. O Marrocos teve campos de concentração alemães dentro do próprio Marrocos. Né? O Marrocos também foi incluído dentro do processo de reestruturação da Alemanha, após quando entrou Portugal, Espanha, Itália, Turquia, Grécia. Marrocos também veio trabalhar aqui como visitante. A Tunísia sempre fez parte do que era Itália, do que fez parte do que era França. Então, a gente vê essa conexão. O que acontece atualmente? Após a reestruturação na Europa, depois de uma Segunda Guerra Mundial, essas pessoas eram convidados. Ou seja, o Estado europeu ele não tinha interesse de manter essas pessoas aqui dentro. Então, eles teriam que voltar, e muitos deles ficaram aqui. Então, por ficarem, então agora nós temos o conflito. Ou seja, essas pessoas ficaram aqui, né? Não são aceitos, mas estão aqui, tudo bem. Então, a política atual hoje dentro da União Europeia é justamente bloquear essa onda de imigrantes que vem do norte da África, mesmo esses países tendo feito parte da história do que, na realidade, hoje é uma Europa multicultural, digamos assim. Então, você vê que, politicamente, o Marrocos... Né? Quer dizer, para você, como marroquino, conseguir um visto para vir para a Europa, você tem que apresentar documentações de que, na realidade, você tem um trabalho fixo, de que você é casado, que isso dificulta a vida das pessoas que estão ali a 13 quilômetros de distância entre Marrocos e Espanha. Né? E quando tem um problema muito mais sério, que é, na realidade, sobre a questão do Sub-Saara, né? Sobre a questão da Saara Ocidental, entre a Espanha e o Marrocos, o que o Marrocos faz? Abre as fronteiras, porque dentro do Marrocos ainda existem 2 cidades que são enclaves espanhóis, como Melilla e Ceuta. Ele abre as fronteiras, os marroquinos passam para uma fronteira dentro da própria Espanha. Ou seja, então existe um conflito ali realmente muito tenso. Né? Quer dizer, a aceitação de territórios, né, que na realidade pertencia à Mauritânia, mas atualmente o Marrocos se diz pertencer aquilo a ele e quer uma aceitação da Espanha. Então você vê esses conflitos. Né? Por exemplo, quando a gente fala sobre a Argélia, quer dizer, depois dessa guerra sangrenta da década de 70, né? Quer dizer, então, mas hoje, com essa guerra que nós temos aqui entre a Rússia e a Ucrânia, com a escassez do gás, foi justamente como é que se diria? Foi justamente a Argélia que manteve a manutenção do gás para dentro da Europa. Ou seja, então a gente continua se utilizando do território africano, porém sem querer os africanos aqui dentro.
né? E a Tunísia da mesma forma, ou seja, após a Primavera Árabe, né, a Tunísia tenta ali, de qualquer forma ou outra, bloquear os subsaarianos para chegarem até as suas praias, para daí embarcarem para a Itália. Ou seja, o que acontece hoje? É que esses países são bloqueados, eles não têm direito de vir para morar na Europa, mas automaticamente, geograficamente, estamos muito próximos. Né? Geograficamente, estamos muito próximos. E você sabe que o norte-africano, a grande população norte-africana, ela é jovem, ela é constituída por jovens. E são pessoas que não têm uma perspectiva de vida naqueles países. Então, eles tentam imigrar para a Europa de uma forma ou de outra. É como eu sempre digo na minha fala aqui na Alemanha. A imigração, na realidade, é como se você pegasse água e colocasse na mão. Ela vai vazar de qualquer lado. Ou seja, se eles fecham uma rota, que seria a Tunísia, eles entram pelo norte do Marrocos. Se fecha o Marrocos, eles entram pelo norte do Egito. E depois por aí se vai. Então, esse é o bloqueio atual do que acontece com esses países, que, na realidade, também comporta uma grande massa de negros subsaarianos que atravessam todo o Subsaara para chegar no norte da África para tentar uma imigração. Então, o que a gente nota hoje aqui dentro da Europa em relação a essa constelação que estou apresentando é justamente um ato de que, olha, vocês vieram como convidados, vocês trabalharam, quer dizer, as colonizações elas foram desfeitas e agora vocês têm que sobreviver da forma que vocês acharem melhor. Ou seja, mas automaticamente também existe projetos dentro da União Europeia, Bento, é mais ou menos como se fosse mais ou menos como se fosse um caso. Esse barulho, onde que é? Não é que não. Ok. Então, é mais ou menos como se, para uma manutenção da fronteira da União Europeia, a União Europeia ela financia projetos nesses países para manutenção da negritude no território africano. Tá ok? Bom, então, esses países magrebes, hoje, eles servem de uma barreira para a não transposição dos negros subsaarianos. Ou seja, na realidade, eles são utilizados como fronteiras fora das fronteiras da União Europeia. Você está entendendo? Quer dizer, então, ele serve ali mais ou menos como um bloqueio. A partir do momento que o dinheiro está fluindo, porque, na realidade, também são países com um grau de corrupção muito alto, né? Então, a partir do momento que esses países estão recebendo esse dinheiro da União Europeia, então aquilo ali se mantém, como na Líbia, no Egito, no Marrocos, na Tunísia, na Argélia. Então, eles tentam bloquear, mas de uma forma ou de outra, essas pessoas conseguem ultrapassar. Então, nós temos esse problema atualmente da imigração norte-africana para dentro da União Europeia. Né? E existe contingentes também, quer dizer, existe um número de contingentes, quer dizer, eles dizem assim, olha, por ano nós vamos dar 1.000 vistos de turistas para marroquinos. Então aí, quer dizer, um país com aproximadamente 35 milhões de habitantes, você vai ter que se degladiar para poder conseguir um visto para poder entrar na União Europeia, nem que seja para visitar. Né? Mariano, deixa eu pegar uma carona aí nessa questão, você falando do Maghreb, e esses magrebinos, eles têm um laço de parentesco com o pessoal que foi para a Europa. E aí, como é que fica essa questão da visitação dos familiares, essas restrições? Diz pra gente. É justamente isso que eu acho interessante. Eu estive no Marrocos ano passado e tenho grandes amigos meus que moram no Marrocos, inclusive no Subsaara, ou seja, na região de Alzazete, que chama-se a porta de entrada para o Saara. E eles dizem que, na realidade, a facilidade de se conseguir um visto, que digamos que seria um visto válido para toda a Europa, é mais fácil pela França, pela questão histórica entre França e Marrocos. Para a Espanha é bastante complicado. Né? Para os outros países, muito mais. Ou seja, então cada país que você vai mais para o norte, mais dificultoso fica para quem está na questão. Por exemplo, os vistos familiares, eles só são dados para pessoas, por exemplo, assim, para pais e mães. Eles não são passados para os irmãos. No caso, se você é um marroquino que mora aqui na Alemanha, você tem que comprovar que você tem uma residência, que você está legalmente, que você tem trabalho, que você possa suportar economicamente seus pais durante aquele período de 3 meses, que seria o máximo. Né? Mas depois eles têm que voltar. Então,
existe todo um controle dentro da União Europeia para que, na realidade, essas pessoas não ultrapassem essas fronteiras. Mas, é como eu digo, sempre está chegando, que na Espanha chama-se de pateira, né? Que são aqueles barcos lotados de pessoas que cruzam da Mauritânia, da Guiné-Conakry, que cruzam para as ilhas, como se chama? Para as ilhas, ou seja, as ilhas espanholas que estão justamente ali na fronteira com Marrocos, na fronteira com Mauritânia, que essas são as Ilhas Canárias, né? Quer dizer, então cruzam para aquele lado, e quem está do lado da África Oriental, no caso, que estão ali para o lado da Eritreia, Somália, né? Quer dizer, Etiópia, então eles tentam cruzar via Turquia. Eles sobem pelo sul do Sudão, atravessam o Egito, ou entra pela Líbia e tenta cruzar até uma ilha italiana que chama-se de Lampedusa, ou do caso contrário, eles tentam entrar através de Malta, que é uma ilha que está no Atlântico, ali no final, ou seja, então eles tentam cruzar por ali. Mas em questão do Maghreb, essa situação dos familiares que estão aqui dentro, a situação é bastante restrita, eles não conseguem, e assim, é muito triste, porque quando você está no Marrocos, você está em Casablanca, você consegue ver Espanha à noite, né? E as perguntas que eles me faziam era justamente essa, pela minha cara de árabe que eu tenho, de norte-africano, então eles perguntavam para mim assim, mas por que você pode vir para cá e nós não podemos ir para lá? Foi vocês que nos apresentaram esse caminho e agora a gente não pode ir. Né? Quer dizer, então é uma situação realmente muito, muito estranha, essa situação. E isso causa um conflito dentro dos países magrebes. Agora é interessante a gente conseguir entender que o conflito que é causado através dessa questão da imposição da fronteira europeia no norte da África, porque praticamente a fronteira europeia ela está no norte da África, ou seja, eu lhe pago para que, na realidade, essa fronteira seja posta aqui na África e não na Europa. Então, a imposição desta fronteira no norte da África, isso causa revoltas entre os próprios africanos, que também eu não posso garantir, mas historicamente eu posso dizer que pode ser até alguma atitude que seja realmente... como é que eu poderia dizer essa palavra no português, Bento? Mas é como se na realidade fosse causada. É um conflito causado. Ou seja, a partir do momento... Então, o que acontece? A política atual, como eles perceberam que os norte-africanos já estão praticamente sem força para bloquear os subsaarianos, os negros, para chegar até o norte da África, então agora eles estão tentando passar um corredor, né? E esse é um corredor de fronteira, e eu vou ter que abrir aqui meu mapa para não deixar nenhuma brecha aí para vocês, mas é interessante mostrar que a fronteira está existindo uma deslocação da fronteira europeia para abaixo do Saara. Ou seja, então a fronteira europeia hoje, não imaginária, mas uma fronteira política, hoje ela vai passar no sul da Mauritânia, cortando o centro do Mali, pegando o sul de Níger, vai até o Chad, chega até o Sudão e vai até Eritreia. Ou seja, então você observa que essa política de contenção do corpo negro africano para a Europa, ela já ultrapassou o Sub-Saara. Né? É tão interessante isso que, recentemente, o presidente da Alemanha teve na Nigéria, né? E nós temos aqui na Alemanha aproximadamente 14 mil nigerianos indocumentados. Né? E aí a gente sabe que são nigerianos, mas a pergunta é o seguinte: como deportar essas pessoas se não tem documento, então não pode comprovar uma nacionalidade? Não comprovando uma nacionalidade, não se pode deportar. Né? E aí o presidente alemão, o Olaf Scholz, vai até a Nigéria e tenta discutir isso politicamente através de projetos, né? Assim, compras de petróleo, e automaticamente você receberia seus descendentes, o seu povo de volta. E a Nigéria falou: não, sem o menor problema, receberemos todos, desde que a identidade seja esclarecida. Não há como esclarecer, então essas pessoas ficam aqui legalmente.
né? E está ilegalmente dentro de alguns países, como a Alemanha, então a situação é complicada. Fazendo um resumo, para que a pessoa consiga entender o que eu estou dizendo, é que existem os países magrebes que estão no norte da África, e esses países, eles se tornaram as fronteiras para a entrada da União Europeia. Após perceberem que há vazamento, há várias rotas de imigração, tanto pelo Veste Saara, tanto pelo Saara, como pelo sul da Algéria, o sul da Líbia, porque ali você tem vários conflitos religiosos, ali você tem o Boko Haram, ali que você tem o Estado Islâmico, ali você tem vários conflitos que terminam aprisionando esses negros que sobem do Subsaara para chegar até o norte da África. Então, agora, a política europeia é de uma movimentação dessa fronteira para o sul do Subsaara, que seria, mais uma vez explicando, o sul da Mauritânia, cortando o Mali, passando pelo sul da Nigéria, e aí essa fronteira ela passa justamente em Botucutu, né? Onde eu lembro que você deu uma aula sobre Botucutu, que você dizia assim que foi onde houve o primeiro centro científico do mundo, né, na cidade de Botucutu. Inclusive, eu passei por Botucutu e lembrei muito de você, porque eu estava fazendo o Subsaara do Marrocos para a Mauritânia. Então, o que é interessante é que você vê que a fronteira política, eu não falo da fronteira geográfica, mas a fronteira política, ela é móvel, ela se movimenta, ela é flexível. Tanto que essa imigração africana para a Europa também ela é flexível, né? Então, você nota que eles conseguem cruzar da Mauritânia para as Ilhas Canárias, eles entram pelo sul do Sudão, cortando o Egito, né? Então, assim, essa é mais ou menos essa situação atual que nós temos hoje aqui. Ou seja, então nós temos uma grande imigração africana indocumentada, inclusive até porque não há conflitos nesses locais, conflitos nos quais a Europa reconheça como ferimento dos direitos humanos, né? Como se fosse uma questão de Gaza, questão nesse sentido. Então, não há esse tipo de conflitos. Então, assim, as pessoas que conseguem uma residência europeia vindo desses países, ou você tem que a questão dos direitos humanos, uma questão religiosa, uma questão de perseguição política, então você consegue se infiltrar e entrar nesses países. Mas, assim, há sempre uma contenção em relação a isso. E os conflitos que ocorrem é justamente isso. Então, quando você frequenta o norte da África, você vai ver que há um conflito já étnico entre o próprio marroquino, que no caso seria o muçulmano, né, de uma pele mais clara, né, contra o negro da Nigéria, cristão, né, e que na realidade está ali tentando também angariar alguns fundos para poder cruzar o Mediterrâneo. Então a gente nota essa tensão muito forte dentro do Marrocos, né? Tanto na Tunísia, na Líbia, no Egito, essa tensão é muito forte. Bom, então aí eu acho que eu já consegui dar um panorama para vocês do que seria essas duas partes africanas, né? O norte africano, que são os países magrebes, e agora eu estou falando dessa questão dessa África Ocidental, que ela está muito mais próxima das Ilhas Canárias e ela consegue rotas de entrada na Europa pelo próprio Marrocos. Africanidades Conectadas, estamos conversando com Mariano Rebenbock. Ele é um brasileiro com dupla cidadania, que atualmente reside e trabalha na Alemanha com a questão de migração, sobretudo migração do continente africano. Ele lançou aqui no Brasil um livro chamado O Migrante, ou Imigrante. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Apris, de Curitiba. Eu tive a grata satisfação de fazer o prefácio, que eu denominei O Carona, porque eu peguei uma carona na experiência vivida dele como viajante por esse mundão de meu Deus, né, por vários continentes. E como eu disse anteriormente, tive o prazer de ser professor
de Mariano no curso de História na Universidade Federal de Pernambuco, mesmo após ele já tendo concluído graduação em jornalismo, feito mestrado em jornalismo, doutorado em ciência política, ele foi fazer história, né? E para mim foi muito bom que, fruto desse encontro, esse momento, né, que a gente está reencontrando. E ainda que a distância, ainda que o oceano nos separe, ele também nos une, como está unindo agora. E eu gosto muito daquela frase, né, do poeta, do poetinha Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E Mariano falando aí de migração, de território, de fronteiras, a gente pensa justamente nesses desencontros promovidos pelas fronteiras e também dos encontros proporcionados pela multimídia, pela comunicação e pela busca de equidade. Então, Mariano tem se encontrado muito com muitas pessoas através desse trabalho, né, de busca de equidade, sobretudo para os migrantes. Mariano, então é com você mais uma vez. Obrigado por essa sua disposição, a sua presença e essa solidariedade está socializando com a gente as suas experiências vividas, as suas pesquisas, as suas utopias, que são também as nossas utopias. Uma delas é, como dizia John Lennon, imagine um mundo sem fronteiras. Imagine a gente vivendo como se fosse um só. Utopias existem para que a gente possa construí-la um dia. Com você. Bom, agora voltando para o segundo bloco, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Africanidade Conectada, né? E dizer que no primeiro bloco, fazendo um resumo geral, quer dizer, foi apresentado para vocês o que significaria a questão da imigração dos países magrebes, né, os que estão no norte da África, com exceção da Líbia e do Egito, e praticamente falando também dessa questão do Ocidente africano, que seria aí, você poderia colocar mais ou menos como Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão e tal. Né? Aliás, Chad yeah. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que, na realidade, essa fronteira política que atualmente se apresenta, ela não está mais presente nos países magrebes. Ou seja, para você ter uma ideia, né? Quer dizer, como eu apresentei, a fronteira geográfica, claro, ela termina no sul da Europa. Ela termina no sul da Europa, a geográfica. A política, por muitos anos, ela terminava justamente no norte da África, né? Tanto que esses países, eles recebem muito subsídios e convênios dos países europeus para que, na realidade, essa contenção migratória acontecesse ali. Observando vários fatores e a quantidade de imigrantes africanos que estavam entrando na Europa, observou-se que essa fronteira, que ela era apresentada apenas no norte da África, ela já não era mais, né, a suportável pela própria Europa. Então, o que acontece? Eles agora estão, geograficamente e politicamente, apresentando uma nova fronteira, que é justamente esse movimento fronteiriço para o Subsaara. Então, para concluir, a fronteira política da União Europeia hoje, ela corta justamente a Mauritânia, o Mali, Níger, Chad, Sudão. É essa a fronteira. Então, chegando no Sudão, eu gostaria agora de começar novamente esse bloco falando justamente sobre a questão da África Oriental. E a presença da África Oriental dentro da Europa, ela é cada vez maior, ela é cada vez mais presente. Né? E ela não é apenas presente, né, só dessa África Oriental. Ela também, a África Oriental, ela é interessante porque ela vai pegar também uma parte, não geograficamente, mas politicamente, devido aos conflitos, ela pega uma parte também, Bento, justamente da Península Arábica. Né? Então, quando, por exemplo, você tem ali o Egito, né? Então o Egito se tornou praticamente um corredor para todos os negros subsaarianos, os negros que vêm da África Oriental, ela se tornou um corredor para que, na realidade, dali se pegasse os barcos para chegar até uma Grécia, até uma parte da Itália que está ali
ou então até mesmo Turquia, né? Como eu falei, eu tive agora mesmo em Istambul e você vê uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, assim, da Eritreia, da Somália, da Etiópia, do sul do Sudão, né? Ali na Turquia tentando entrar, né, pela Grécia. Então, assim, essa Europa Oriental, ela é muito interessante, porque os conflitos que são causados ali entre Etiópia, entre Somália, entre Eritreia, né? E aí o que acontece? Termina transbordando para uma fronteira arábica, né? E aí, do outro lado, você tem uma Arábia Saudita. Uma Arábia Saudita, onde, na realidade, a penetração dentro desse território, é aproximadamente 90% de chance de morte. Não só pelo deserto da Arábia Saudita, mas também pela própria política aplicada à questão da imigração ilegal nesse continente. Então, no sul da Península Arábica, você vai ter ali o Iêmen, você vai ter Oman, quer dizer que esses conflitos também causam uma fuga imensa para essa questão da Somália, Djibouti, que está ali justamente ali no corno da África. Então, essas pessoas hoje eles têm duas saídas. Ou eles tentam fugir pelo sul do Sudão, que também já é uma área de conflito. O sul do Sudão é uma área de conflito, você passa pelo sul do Sudão, sobe o sul do Egito, ou do caso contrário, depois que você passar pelo Sudão, você pega praticamente a sua esquerda, você vai subir no sul da Líbia, que foi devastada, né? Mas aí é quando você consegue chegar até o norte da África e tentar atravessar essa fronteira para o que eles chamam justamente da Terra Prometida, que seria uma Grécia, uma Itália e tal, né? Então você vê essa presença bastante forte. Eles, de uma forma ou de outra, o que eu observo através do meu olho alemão, nesse caso, pelo fato de trabalhar para o Estado, trabalhar na área da imigração, é que eu observo que eles têm mais facilidade de uma entrada legalmente na Alemanha, né? A partir do momento que você chega. Por quê? Porque eles estão vindo de uma área de conflito. Eles estão vindo de uma área de conflito. Então, e é um conflito que é conhecido dentro da União Europeia, que é o que acontece ao contrário de quem está na África Ocidental, né? Então, esse conflito dentro da Nigéria, então você tem que ter documentações robustas, né, para que, na realidade, você consiga o visto de asilo. Bom, esse é um fator, né, que acontece em toda a parte da África negra, né, dessa África subsaariana. Se tratando de imigração africana para o continente europeu, nós temos que levar em consideração um fator que é bastante interessante, que é o fator demográfico europeu. Que isso aí é um outro ponto interessante que a gente pode trabalhar, que é essa questão da questão demográfica europeia. Então, todos os países nórdicos europeus, eles abriram, ou então criaram novas leis de imigração, que chama-se leis de imigração qualificada, que é com que eu trabalho atualmente. Eu digo, a nível institucional, eu trabalho com imigração qualificada. Ou seja, então, o imigrante, seja ele africano, seja ele asiático, seja ele latino-americano, seja ele americano, seja ele de qualquer parte do mundo, existe sim a possibilidade dele migrar para uma Europa através de uma imigração qualificada. O que eu posso apresentar aqui para vocês, a nível de África, é que existe uma grande quantidade de negros africanos qualificados que, na realidade, não conseguem sair do continente africano para trabalhar na Europa, porque há entraves dentro dos próprios consulados europeus nesses países. Ou, às vezes, esses países também não têm consulados, os quais, respectivamente, seriam dos países aos quais eles procuram emigrar, né? Então, isso dificulta também essa relação, digamos, uma relação comercial da própria imigração, né? Mas isso não significa dizer que os africanos estão menos qualificados ou mais qualificados que os orientais, né? No caso do Meio Oriente, no caso. Não, o que eu percebo é que há uma grande parcela de imigrantes, de negros africanos qualificados que desejam vir trabalhar na União Europeia, né, que desejam trabalhar numa Alemanha, numa Inglaterra, numa França, mas a estrutura diplomática montada nestes países não facilitam
né? É a entrada desses imigrantes negros na União Europeia. Então, a única forma de conseguir sair, às vezes, é pelo caminho ilegal. E estando ilegal na Alemanha, ele pode, através desse novo processo, tentar uma legalização, né? Mas eu acho que é uma das questões a ser levantada muitas vezes também é a visão que o europeu e que o próprio latino-americano tem em relação ao africano, muitas vezes, né? A gente tem um olhar desprezível sobre o que é uma África. Mas eu observo que, trabalhando aqui na Alemanha, que a qualificação de um nigeriano, a qualificação de um Gana, a qualificação de um Benin, a qualificação de um Burkina Faso, a nível europeu, é praticamente o mesmo. Ou seja, eles conseguem, se houver uma estrutura legal dentro desses países, onde eles conseguissem seus vistos de trabalho nos seus próprios países de origem, então a imigração aí seria de uma forma legalizada e mais tranquila para evitar a quantidade de mortos que nós temos dentro do mar Mediterrâneo, né? Quer dizer que, na realidade, aqui a gente chama de mar morto, na realidade. É um mar onde, para você ter uma ideia, recentemente um barco com 320 pessoas naufragou justamente na costa da Itália. Ou seja, então, isso realmente é bastante complicado. E fora os conflitos internos, né? Por exemplo, como eu falei para você, eu tive em Botucatu recentemente, a rota para Botucatu, que sai do Marrocos, que é uma rota lindíssima. Eu só lembrava de você porque, na realidade, eu passava naqueles mercados antigos e tal, e onde os camelos dormiam, né? Os mercadores, e as negociações que aconteciam. E eu não entendo nada, ou seja, não é que eu não entendo árabe, ou seja, uma palavra ou outra, mas é que a língua árabe falada no sul do Marrocos, o Marrocos ele tem 3 tipos de língua árabe, né, de dissidência da língua árabe. Então, ele explicava para mim que essa rota era a rota comercial, era praticamente como se fosse a rota da seda da China antigamente, né? Quer dizer, então você sai dali, passa pela Mauritânia, entra no Mali, né? Quer dizer, então chegando lá eu observei que muitas rotas dessas eram fechadas em prol da própria União Europeia, ou seja, a União Europeia que dita para você qual é a rota que deve ser aberta para facilitar o controle africano dentro do próprio continente. Não é? Então, assim, são questões bastante complicadas, né? Porque, assim, você olha a África europeia hoje, é muito interessante porque você vai observar através de um ponto de futebol, né? Até a própria Alemanha hoje, né? Mas, assim, o que não se leva em consideração são os questionamentos que se fazem antes da apresentação do jogo de futebol, por exemplo. Eu tive aqui na Alemanha, antes de que a seleção alemã fosse apresentada, e há uma grande discussão na sociedade alemã se aquela seleção seria alemã ou se não seria uma seleção alemã, né? E aí se levanta um questionamento de que, na realidade, 80% da população alemã diz que uma seleção alemã deve ter, no mínimo, 80% de branco, que aquela seleção não representaria uma Alemanha. Né? E aí é quando você percebe que ainda temos esse conflito da negritude dentro da sociedade alemã. Né? Quer dizer, onde é que estão os sobrenomes alemães na nossa sociedade, né? na nossa seleção? E aí, claro, esse conflito ele se desencadeia, ele cresce a partir do momento em que nós perdemos. Né? Se caso nós ganhássemos, então os negros seriam louváveis. Mas como no caso nós perdemos, automaticamente a culpa será... E não é só do negro, eu acho que o problema na Alemanha não passa só pela cor da pele, mas ela passa também por toda uma questão que você não é o alemão. Né? Por exemplo, assim, a situação na Alemanha atualmente, eu posso falar agora mais ou menos um pouco da Alemanha em relação à imigração e de um modo geral, porque você falou no início da nossa conversa sobre a questão do crescimento da extrema-direita dentro da própria Europa, e aí eu posso pontuar uns 2, 3 países para que a gente consiga entender como é que essa situação está chegando a tal ponto que a Alemanha tem um partido político, né, um partido de extrema-direita,
que ele traz um projeto um projeto de reimigração. O que significa isso? Significa dizer que qualquer cidadão alemão que não seja alemão biológico, ele pode ser deportado. Né? Independente de você ter a nacionalidade alemã, independente se você tem um pai ou uma mãe alemã, independente se você trabalha ou não trabalha, independente de quantos anos você vive nesse país. Ou seja, o projeto de reimigração é uma deportação de mais de 20 milhões de cidadãos alemães. Né? Então, você vê como a situação ela toma uma proporção. Né? Por exemplo, assim, quantos turcos estão vivendo dentro da Alemanha nessa mesma situação? Ou seja, nós não temos uma segurança atualmente dentro desse continente. Né? Por exemplo, assim, o levantamento da Le Pen na França, né? A questão da Meloni na Itália, né? Que a Itália é para os italianos, um continente que você vê que é praticamente norte-africano. Né? Se quem conhece Roma e o sul de Roma, você sabe que a Itália é um país praticamente, né? E aí você tem também a questão do desenvolvimento do Chega, com a grande parcela de brasileiros evangélicos em Portugal, isso cresceu uma levada, né? Agora, dia 10 de março, agora no dia 10 de agosto vai haver eleições em Portugal, e a grande massa agora dos brasileiros e portugueses é contra a imigração muçulmana, esquecendo que os mouros estiveram em Portugal há 800 anos. E o rapaz diz, olha, os mouros não pertencem a Portugal. Não, então você não está entendendo nada. Quer dizer, Portugal vai até Macau, mas Macau não volta a Portugal. Ou seja, você está entendendo como que funciona essa história? Então, esse é o processo migratório que nós temos hoje e, ou seja, isso difunde-se de uma forma, né, tanto na Espanha, quanto Portugal, quanto na Itália, né, quanto uma Alemanha, quanto uma Hungria, uma Polônia. Né? Então, assim, esse, na realidade, é o raio-x que eu posso oferecer para vocês hoje do que seria, na realidade, esse processo migratório africano e não africano para dentro do continente europeu em 2024. Mariano, só uma última coisinha. Eu lembro que nós conversamos, não faz muito tempo, de que você falou do impacto da guerra, né, aí na Europa, com relação aos imigrantes, né? Você me disse, em um determinado momento, que com a guerra, ali mais na Europa Oriental, né, Rússia, etc. e tal, o pessoal está migrando para Alemanha, etc. e tal, e isso tem complicado mais a vida dos migrantes africanos, né? Porque eles são preteridos em relação aos migrantes europeus. Justamente, quer dizer, e aí é mais um processo, né, que a gente tem que levar em consideração que o processo migratório, após a guerra da Ucrânia, né, contra a Rússia, ou a Rússia contra a Ucrânia, quer dizer, nesse processo, né, a saída, para você ter uma ideia, a quantidade de estudantes africanos, indianos, orientais, né, árabes que estavam estudando no período da guerra, da explosão da guerra na Ucrânia, né, quer dizer, era imenso. Né? Quer dizer, os países africanos sabiam a quantidade de africanos que tinham naquele país e sabiam que a quantidade de africanos que já tinham deixado o país era ínfima. Ou seja, era tão pequena que ele sabia que estava havendo um processo de retenção dos africanos, né, na própria Ucrânia, em lugar do próprio branco ucraniano. Ou seja, existe uma guerra, os africanos não têm direito de deixar o país primeiro do que os próprios residentes brancos do próprio país. E quando esses africanos deixam o país, né, e tentam, porque automaticamente você sai a pé, você tem que cruzar as fronteiras europeias, e aí quando você se depara com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra, essas pessoas não recebem o mesmo tratamento que o branco ucraniano. Né? Quer dizer, na realidade, você tinha que, aqui na Alemanha, pelo menos, você tinha que comprovar um documento de residência, não apenas como estudante, mas como residente na Ucrânia para poder ser tratado como refugiado ucraniano na Alemanha. Do caso contrário, o seu prazo era apenas 3 meses para uma volta para o seu país de origem.
Né? Então, assim, e outra coisa mais, assim, pessoas que haviam estudado medicina, no caso, numa área de saúde, onde você precisa ter um período após a conclusão do seu curso, você precisa ter um período prático naquele país para poder ter uma conclusão geral do seu curso. Né? Então, assim, eu tive muitos clientes africanos, os quais chegavam na Alemanha já com o curso concluído, não é? Mas aí a pergunta era, como é que você vai se manter dentro de uma Alemanha? Né? Então, aí você tem que apresentar finanças para poder se apresentar. Então, isso dificultou muito o processo de africanos de manter uma residência aqui na Alemanha. Né? Então, isso você vê que até o tratamento para o africano, neste caso, mesmo os dois saindo de uma guerra, é diferenciado. Né? Então, nós conversamos, ouvimos, aprendemos com Mariano Rebenbloch, militante, vamos dizer assim, estudioso, humanista, sobre as questões atuais de africanidades na Europa, de presença africana na Europa e de conflitos políticos interétnicos. Poderíamos, no outro momento, falar da questão de gênero também nesse contexto, mas são tantas coisas que nós vamos ter outras oportunidades de conversar com o Mariano, e já convido vocês, assinantes, ouvintes, do canal Africanidades Conectadas, que façam as suas questões, as suas interrogações, que nós vamos continuar dialogando, né, com esse canal aberto, com o Mariano, que está atualmente morando, trabalhando, residindo na Alemanha. Hamburgo, né? Hamburgo, na Alemanha. E eu quero agradecer mais uma vez essa disponibilidade que ele, né, nos trouxe. Agradecer aqui também a Débora Kelly da Silva Ferreira, ex-aluna também, professora, vai tentar um mestrado agora no FPE, também estudiosa das questões raciais no Recife. E quero agradecer vocês que nos acompanham nesse canal Africanidades Conectadas. E muito obrigado mais uma vez, Mariano. Um forte abraço e muito axé. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço o convite, Bento, e assim, é como eu sempre digo, estaria à disposição, né, dentro do meu tempo, como eu falei, eu estou agora também escrevendo agora meu segundo livro, infelizmente vai sair em alemão, né? Mas dependendo do tempo, a gente sempre encontra uma agenda que a gente possa se conectar e colocar a africanidade em jogo, porque é bastante interessante. É como um grande amigo meu, que é professor da USP, que mora aqui em Berlim, ele fala para mim assim, olha, um corpo não branco dentro de uma região branca sempre causa furor, né? Quer dizer, então, assim, eu acho que o nosso papel social é justamente esse, se conseguirmos e se estarmos em uma posição onde a gente possa, né, amenizar a dor dos nossos irmãos africanos, negros, de qualquer etnia que seja, eu acho que esse é um papel social que nós temos neste mundo. E eu acredito justamente nisso. E é por isso também que eu estou aqui presente para agradecer a vocês aí mais uma vez. Estarei sempre à disposição, Bento. Abraço.